Graça e paz, meu amado e minha amada irmã. Gostaria de estar falando com você a mensagem com o tema Paulo, mensageiro de boas novas. Em Romanos capítulo 1, verso 1 ao verso 3. É impressionante. Basta acessar a internet, ligar a televisão ou abrir o jornal para ter contato com más notícias. Parece que o mundo só produz notícias ruins e os meios de comunicação só se interessam por acontecimentos desagradáveis. A palavra de Paulo aos Romanos traz uma boa notícia do céu, o Evangelho de Deus. A boa notícia é que Deus tem remédio para o pecado. O homem pecador pode ser perdoado, a sua culpa pode ser removida e a sua vida ser preservada para sempre em Cristo Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, nisso, veremos três colocações importantes que Paulo fala sobre ele mesmo. E a primeira colocação é: ele era servo de Jesus Cristo. A palavra usada para servo é doulos, que significa escravo, alguém sem vontade própria, que vive exclusivamente para o seu Senhor. Esta palavra foi usada no Antigo Testamento para identificar os homens de Deus. Ser um servo de Jesus é servi-lo por amor, como está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. O texto mostra que Paulo tinha convicção o que era ser servo de Deus. Eu e você precisamos ter esta convicção de servo para termos disposição para servi-lo. A segunda lição é: ele foi chamado para ser apóstolo. Paulo foi chamado para ser enviado. O termo apóstolo deve ser entendido pelo menos de duas maneiras, e gostaria de destacá-las para melhor entendermos. Primeiro, apóstolo de Jesus, conforme o uso que Jesus fez para designar os 12 discípulos, em Lucas 6, verso 12 e verso 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, as quais também chamou de apóstolos. Alguém para ser apóstolo, nesse sentido, meu amado irmão, precisava ter sido pessoalmente escolhido por Jesus e testemunha ocular da ressurreição de Cristo e qualificado para ensinar e escrever com autoridade. Nesse sentido, ninguém pode ser apóstolo hoje. Em segundo lugar, apóstolo como enviado, alguém que foi escolhido e enviado para uma missão, como Tito, como Timóteo e muitos outros mensageiros de Deus. Em 2 aos Coríntios, capítulo 8 e Filipenses, capítulo 2, verso 22. Nesse sentido, alguém pode ser um apóstolo hoje. Eu e você fomos chamados para levar a palavra de Deus. E nesse sentido, somos apóstolos, ou seja, somos mensageiro das boas novas. A terceira lição é: ele era separado para o Evangelho de Deus. Paulo era alguém separado para servir as boas novas de Deus. Ele foi separado por Deus antes de nascer. Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelasse o Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Paulo tinha a convicção que tinha sido chamado pelo próprio Deus para pregar o Evangelho. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos viver nesta mesma fé que fomos chamados para pregar o Evangelho. Resumindo, as credenciais de Paulo é que ele é um servo de Cristo, apóstolo e um crente separado para pregar o Evangelho de Cristo. Eu e você precisamos de fato nos colocar como servos inteiramente na disposição da mão de Deus e da graça de Deus em nós.